Olá pessoal, bem-vindos à aula de hoje. Na sequência aí da semana do mapa, a gente já viu bastante informação aí, já vimos como fazer o desenho, já vimos como desligar essas informações aqui para despoluir, né, o nosso desenho aí para poder mostrar legalzinho para o cliente ou para o chefe. E hoje a gente dando sequência aí, vamos estar trabalhando em alguns cálculos do Service, alguns cálculos que a gente consegue estar executando em campo lá mesmo. Então a gente já viu que a gente consegue estar vendo a informação dessa linha, o comprimento dela e tal. E agora na sequência a gente vai ver uma ferramenta aqui que é muito legal. Eu até fiz um vídeo, postei no YouTube lá, que é essa daqui, ó. Entrando na área de Kogo, você vem aqui em Azimuth Distância 3D. Eu falei que eu não ia entrar nessas duas ferramentas aqui, mas eu não aguentei. Vou passar aqui para vocês porque essa ferramenta é bem bacana e acabo utilizando aí no nosso dia a dia. Então, essa ferramenta é para você comparar dois pontos, tá? A gente pode estar comparando, por exemplo, esse comprimento aqui, ó, de um ponto ao outro. E essa ferramenta coleta as duas informações desses dois pontos, coordenada, altitude. Eu vou fazer aqui e vocês vão ver como funciona. Então, selecionei lá Kogo Azimuth Distância 3D. Aí ele pergunta aqui, ó, se você quer selecionar um segmento, se você quer selecionar os pontos. Tá? No caso a gente vai usar os pontos, então é só clicar no verde, selecionou a opção, clicou no verde e ele fala aqui, ó, selecione o primeiro ponto. Quando a gente tem ponto topográfico, no caso aqui eu tenho o meu pontinho topográfico levantado, eu não preciso utilizar nenhum snap, mas se eu fosse utilizar, por exemplo, o meio dessa linha aqui, eu teria que usar esse snap aqui, ó. Selecionando ele vai achar o meio da linha. Vou clicar mais aqui, mas ele vai clicar lá no meio, ó. Dá para perceber o pontinho que ele criou aqui, ó. Então cliquei aqui no meio dessa linha e eu vou clicar no final desse ponto aqui, por exemplo. Então ele está me dando ele vai me dar essa informação, essa distância, ó, desse ponto até esse aqui. Tá? Ele está perguntando se eu quero calcular, vou falar que sim, clica no verde novamente, ele me dá todas essas informações. Então, ó, ele me dá aqui, ó, distância horizontal, as coordenadas, né, dos dois pontos, distância horizontal, diferença de elevação, distância inclinada, ângulo vertical, ângulo zenite, porcentagem de inclinação, proporção de inclinação, rumo, norte. Bom, tem um relatório aqui enorme para você poder passar de qualquer informação entre esses dois pontos. Então, vou fazer novamente. Vou voltar aqui no ESC, né? Kogo, Azimuth. Aí eu quero comparar então esses dois pontos aqui, ó. Esse daqui, eu tenho que clicar no verde novamente, ó, não esquece. Clicou aqui, vou clicar nesse daqui, ó. Então é desse ponto para esse. Confirmo no verde novamente, é bem moleza, bem facinho e é bem legal aí de utilizar em campo. Muitas coisas a gente quer saber aí qual que é a distância de um ponto para o outro, né? E aqui ele passa todas essas informações. Agora uma outra informação muito legal é o cálculo de área. A gente já fez o desenho dele, tem que estar com o desenho fechado e agora a gente vai fazer uma ferramenta aqui também, eu vou dar o ESC. Vamos primeiramente, o cálculo de área, a gente precisa que o polígono esteja fechado, ok? Aqui nesse caso a gente tem duas linhas, uma linha de rio, que a gente transformou em camada de rio, né? E uma camada de divisa. Agora eu vou juntar esses dois para gerar uma linha só, ou seja, uma área de polígono fechado, para a gente obter o cálculo dessa área. Então é bem simples, você vem aqui, ó, em desenho, modificar, juntar. Tá? Ele fala para você selecionar as polilinhas, eu vou selecionar o rio e vou selecionar a divisa, vou clicar no verde, polilinha adicionada e ele transformou tudo em uma coisa só. Agora, se a gente vir aqui novamente em ver lista e data, aquela mesma opção que a gente viu no vídeo anterior, seleciona a área, ele vai nos dar aqui, ó, o perímetro, a área em metros quadrados, a área em hectares, a área em acres, várias informações aí também bem legais de você poder estar visualizando. Outra maneira de calcular a área é assim, ó, clica aqui em Kogo, área e área novamente. Aí ele fala, selecione a polilinha. Seleciona a polilinha, ele nos dá aqui a informação de uma maneira bem rápida e bem clara, né? Ele grifa, né, a área que você está selecionando e te passa aí esses dados. Bom, e para finalizar essa semana aqui, então a gente vai fechar com chave de ouro, concluindo o nosso serviço. Então, teoricamente, a gente fez o levantamento da nossa área, já desenhamos ele aqui no Service mesmo, né? Eu vou religar os pontos.
Esses foram os pontos que a gente fez lá em campo, né? Fizemos o levantamento das divisas, levantamento do rio, desenhamos, obtemos as coordenadas e tal, e agora basta a gente estar exportando ele, gerando um arquivo DWG para poder passar para o cliente final, para ir para projeto ou para qualquer outra finalidade que esse serviço teve, ok? Então finalizou aí, desenhamos tal, vamos gerar um arquivo aqui, só você vem aqui em arquivo, DWG, exportar para DWG. Nessa pasta aqui, nessa janela, você localiza onde você quer estar salvando. Eu vou salvar dentro do meu próprio desktop. Como eu estou utilizando o Surf virtual, eu vou salvar aqui no desktop mesmo. E você, na sua coletora, você pode salvar dentro do seu arquivo ou dentro da memória da coletora, mas você tem que lembrar realmente onde você está salvando para poder resgatar esse arquivo depois através do cabo, correto? Então eu vou estar salvando aqui na área de trabalho, vou manter o mesmo nome da obra que eu tinha criado aqui no SurfCS. Se você quiser estar alterando, pode alterar, não tem problema nenhum. Então, definiu essas configurações, clica no verde. Aqui ele nos dá algumas informações também, algumas opções aqui a gente pode estar exportando para o DWG. Aqui ele está perguntando se a gente quer exportar as linhas de trabalho. As linhas de trabalho, line work, são as linhas que a gente criou lá em campo, no caso as linhas de divisa e do córrego. Só que a gente acabou juntando tudo no final e ficou uma polilinha só. Então é aquelas informações de linhas que ele está perguntando. Se eu tirar isso aqui, não vai nenhuma linha para o DWG. Porém eu quero que vá as linhas porque ela já está desenhada. Teoricamente o meu desenho já está finalizado. E aqui ele dá algumas outras informações. Ó. Exportando os pontos do DWG, DWG texto ou blocos Carson. Se você selecionar essa opção aqui, ó, DWG Points, você só vai obter aqueles pontinhos topográficos, só os pontinhos mesmo, sem nenhuma informação. Se você digitar só os textos, selecionar aqui só os textos, só vai vir os textos, não vai vir os pontinhos topográficos, as coordenadas, cacota e tal. E o blocos Carson é o mais completo, que vem a informação da descrição, informação da cota e a informação do número que você escolheu lá no momento da sua coleta de ponto. Eu vou selecionar aqui, vou deixar habilitado apenas o incluir símbolos mesmo, e o tipo do arquivo, ó, do AutoCAD no caso, eu vou selecionar aqui mesmo de 2005 a 2009, que é o mais novo, aí, mais moderno que a gente tem aqui no SurfCE. Então, definiu essas informações, clica no verde, que ele vai fazer a criação do arquivo. Ele está criando aqui no meu desktop, demora um pouquinho, pronto, finalizou. E agora eu vou abrir esse DWG para a gente ver como é que ficou. Aqui ele ficou esquisito, mas é só fechar e abrir de novo que ele volta ao normal. Então vou abrir aqui novamente, o arquivo aberto aqui, eu vou dar um Z Enter e está aqui o nosso arquivo. E o bloco Carson é exatamente isso aqui, ó, esse bloquinho aqui com as informações da sequência do número, o bloquinho. E tem o pontinho topográfico aqui também, point, tá vendo? Com as suas informações de coordenada, cota e as informações que você obteve em campo. E essa linha, olha só como é importante criar a camada. Ele já vem com o layer definido aí de divisa, né, nessa linha aqui. Por isso que é legal estar desenhando aí no próprio SurfCE. Você já descarrega já no jeito de montar o processo, fazer o que for preciso para poder finalizar esse arquivo aí. Beleza? Essa foi a videoaula de hoje e semana que vem tem mais. Semana que vem a gente entra na parte de descrições. É muito legal as aulas de descrições também. Valeu e até semana